Olá, seja bem-vindo ao canal Cultura de Paz. Eu me chamo Walter, sou professor e terapeuta holístico. E esse é um canal que foi criado com o intuito de conversar um pouquinho sobre autoconhecimento, espiritualidade e sobre reforma íntima. Não é um canal sobre nenhuma religião ou nenhuma doutrina em específico. É um canal para que nós possamos beber de diversas fontes filosóficas, espiritualistas, para que a gente possa conversar, debater e refletir um pouquinho sobre o nosso modo de ser e estar no mundo. Eu convido vocês todos para essa jornada que começa agora. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Falar sobre cultura de paz é falar sobre o nosso modo de ser e estar no mundo. É falar sobre o modo como a gente interage com as pessoas, com os animais, com as plantas, enfim. É como nós criamos as causas e condições para que a paz exista no nosso planeta. Só que, obviamente, isso não começa nas nossas atitudes. Há coisas que são anteriores a isso. E é por isso que eu decidi falar nesse primeiro vídeo do nosso canal sobre pensamentos. Mudando o tom dos nossos pensamentos. Esse é o tema do vídeo de hoje. E o que eu quero falar sobre isso? E por que eu escolhi esse tema? Bom, em primeiro lugar eu escolhi esse tema porque foi esse tema que me trouxe para dentro da experiência dos assuntos sobre espiritualidade. Quando eu tinha 14 anos, numa cidadezinha do interior onde eu morava, eu fui assistir uma palestra no Centro Espírita e a palestra era justamente sobre isso, era sobre pensamento. E isso me chamou muito a atenção, como é que os nossos pensamentos podem moldar as nossas ações no mundo. A palestrante naquela época era uma senhorinha já idosa, e muito simpática, e a figura dela ficou marcada de uma forma muito significativa para mim. E ela disse alguma coisa mais ou menos assim: tudo é vibração. A vida é vibração. Se a gente joga uma pedrinha dentro da água, a água vibra. E essa pedra que nós jogamos dentro da água, que faz a água vibrar, cria ondas, e essas ondas, elas reverberam, elas atingem outros lugares. Agora vamos imaginar que essa metáfora do lago com as pedrinhas sejam os nossos pensamentos. Quando eu tenho pensamentos, sejam eles quais forem, eu vou tocar uma pedrinha no meu entorno e isso vai provocar uma certa vibração ao redor de mim. Algumas doutrinas filosóficas e religiosas vão chamar esse entorno de psicosfera. Ou seja, é a esfera ao meu entorno, psíquica, energética e que é altamente influenciável por aquilo que eu penso e sinto. Então, se eu atiro uma pedrinha pequenininha, eu vou criar uma vibração sutil. Se eu atiro um cascalho, eu vou criar uma vibração mais intensa que vai reverberar de uma forma muito mais violenta. Algumas emoções e alguns pensamentos são esse cascalho, outras são essa pedrinha menor. E como é que a gente faz para selecionar a forma como a gente vai interagir com os nossos pensamentos e com as nossas emoções? Prestando atenção neles. A nossa primeira tarefa, se nós pensamos em viver num mundo mais pacífico, é prestar atenção em nós mesmos e como nós construímos essa paz dentro de nós. Então a primeira tarefa é pensar, é refletir, é observar os nossos pensamentos. Que tipo de pensamentos que andam circulando na minha mente? O que eu penso? Qual é a primeira coisa que eu penso quando eu acordo de manhã? Qual é a última coisa que eu penso quando eu vou dormir? O que eu estou pensando durante o meu momento de almoço? Todas essas questões são coisas que geralmente passam batido. Nós não conversamos sobre isso, não pensamos sobre isso, mas deveríamos.
Por que nós deveríamos pensar sobre isso? Porque os nossos pensamentos criam vibração, assim como essas pedrinhas na água. Então, quando eu começo a criar uma vibração repetidas vezes, eu vou criando padrões vibratórios com os quais eu vou me relacionar com o mundo, com as pessoas. Então, se eu tenho uma vez um pensamento de raiva, eu vou lá e plugo, como se eu tivesse plugs no meu corpo, na minha energia, eu vou lá e plugo esse pensamento de raiva que vai reverberando no espaço. E plugo mais uma vez a raiva, plugo tristeza, plugo alegria. Enfim, eu escolho de uma gama muito grande de sentimentos e de pensamentos, alguns com os quais eu vou começar a me identificar mais. Por exemplo, se eu tenho a tendência a plugar pensamentos raivosos, eu vou enxergar sempre as situações, a primeira lente que eu vou colocar na frente de tudo sempre vai ser a raiva, porque eu estou habituado a sentir raiva, meu corpo já entende a raiva, meus pensamentos, os primeiros, são de raiva, então é mais fácil eu interagir com a raiva porque a raiva é uma coisa que eu conheço. Mas o que eu posso fazer para modificar isso? Bom, eu gostaria de trazer agora, para que a gente continue a nossa conversa, o pensamento de 3 grandes mulheres que podem fazer com que a gente pense um pouquinho sobre como modificar, como mudar o tom de pensamentos que não são bons para a gente, não são bons para as pessoas com quem a gente convive, não são bons para os nossos relacionamentos. Pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando-o com a onda de irradiação do desejo de que assim seja realizado. O que se pensa torna-se realidade, como é natural. Eis porque pensar e agir são termos da mesma equação existencial. Primeiro pensar, para depois atuar, a fim de que não venha a agir antes, arrependendo-se quando passe a reflexionar. Estamos em rede, tudo está conectado. Uma atitude benéfica transforma o entorno. O mal também, é um bumerangue. O que é jogado no mundo volta. A qualquer momento tenho a oportunidade de escolher o amor ou o medo. Em momentos de medo, lembro-me do sol. Ele está sempre brilhando, embora as nuvens possam obscurecê-lo por algum tempo. Como o sol, o infinito poder está eternamente emitindo sua luz sobre mim, mesmo que as nuvens dos pensamentos negativos possam obscurecê-la temporariamente. Escolho lembrar-me da luz. Sinto-me segura na luz. E quando os medos vierem, escolho vê-los como nuvens passageiras no céu e os deixo continuar seu caminho. Não sou meus temores. É seguro para mim viver sem me proteger e defender o tempo todo. Quando sinto medo, abro o coração e deixo o amor dissolvê-lo. Então, pelo que nós podemos perceber do pensamento de Joana de Ângeles nessa obra psicografada por Divaldo Franco, ou da monja Coen, que é uma monja zen budista e que atua a partir de outro preceito religioso, ou mesmo de uma terapeuta holística que defende que os pensamentos moldam o nosso mundo, como a Louise Hay, nós temos 3 pensamentos distintos, mas bastante convergentes. E nas 3 linhas de pensamento, uma essência que é a mesma. Os nossos pensamentos modificam o nosso entorno. Então, uma vez que a gente consegue observar os nossos pensamentos e qualificar os nossos pensamentos, a gente consegue também modificar as coisas que estão ao nosso redor. E percebam, eu não estou falando de pensamento positivo naquele sentido vazio,
naquele sentido de senso comum de vamos pensar positivo que então as coisas vão dar certo. Não é nada disso. Não é disso que eu estou falando. É de prestar atenção nos seus padrões de pensamento, prestar atenção naquilo que você vem pensando com mais frequência e aí observar esses pensamentos. Se eu acordo de manhã já com um determinado tipo de pensamento, eu acordo já pensando, não acredito, hoje eu tenho tal tarefa para fazer. E aquela tarefa visivelmente me traz um desconforto físico, emocional, porque eu tenho que fazer determinada tarefa. A tarefa, ela é neutra. A tarefa é só uma coisa que precisa ser feita. A qualidade da tarefa é o nosso pensamento que atribui, são as nossas emoções evocadas pelos nossos pensamentos que atribuem alguma qualidade àquela tarefa. A tarefa é só a tarefa. Então, por mais estranho que isso possa parecer, o poder de modificar essa energia que a gente colocou ali é nosso. Está em nós. Está em observar com muita atenção esse pensamento, essa emoção que eu depositei sobre aquela tarefa. Eu posso fazer a mesma coisa com as pessoas. Eu posso depositar sobre as pessoas pensamentos que não necessariamente representam a natureza delas. Quantas vezes alguém pensou alguma coisa sobre você que não corresponde à realidade do que você é ou do que você sente? Obviamente você já fez isso com outras pessoas também. Porque nós não temos o hábito de observar. Nós geralmente já usamos os filtros daqueles pensamentos repetitivos e viciados, que trazem emoções repetitivas e viciadas, e é com esses filtros que nós olhamos para o outro. Então, para que a gente possa ter uma ação qualificada e pacífica no mundo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para nós mesmos, entender os nossos pensamentos e as nossas emoções e de que forma eles se formam dentro da gente, como é que eles aparecem, observar aqueles que não são tão qualificados e permitir que eles passem, como as nuvens, que a Louise Hay mencionou, e aqueles que são bons pensamentos, com esses a gente pode se engajar, com eles nós podemos nos abraçar, porque eles sim podem favorecer boas ações, boas atitudes que promovam uma cultura de paz, no primeiro momento com o nosso próprio ser, com quem nós somos, e num segundo momento então com o espaço em que habitamos. Se os nossos pensamentos moldam o mundo que está ao nosso redor, então a gente deve prestar uma atenção especial, a gente deve dar uma atenção especial para eles, porque senão a gente corre o risco de ser um refém de pensamentos e de emoções que acabam nos governando e nos tirando um dos bens mais preciosos que a gente tem, que é o livre-arbítrio. Então, para que eu tenha livre-arbítrio, para que eu possa exercer realmente essa vontade interna, eu preciso estar alinhado com quem eu sou e como eu me faço presente no mundo. E aí? Você já parou para pensar nisso tudo? Não? Então, pode ser agora o momento de começar a pensar sobre os seus pensamentos e de que forma a gente pode mudar o tom deles através da observação e através da modificação desses padrões vibratórios repetidos que a gente vai criando para nós mesmos. Se você gostou da conversa de hoje, curta o nosso canal, se inscreva, clique ali no sininho para que você possa sempre receber os vídeos novos que vão sendo postados aqui. E curta, comente, compartilhe com seus amigos. É importante também nos comentários que você possa colocar assuntos que são do seu interesse, que a gente possa discutir aqui no canal. Eu agradeço a todos que assistiram e me despeço por aqui. Namastê e até a próxima.